Paulo não estava escrevendo uma carta comum quando colocou essas palavras diante de Timóteo. O apóstolo sabia que estava chegando ao fim de sua jornada terrena, preso em Roma, aguardando a execução que viria em breve. Nesse contexto de despedida, ele não escolheu falar sobre estratégias ministeriais ou métodos de liderança. Ele foi direto ao coração da fé cristã. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo escreveu algo que atravessa os séculos e toca a eternidade. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Cada palavra dessa frase carrega um peso teológico imenso. Não é um versículo para ser lido rapidamente. É uma declaração que desafia nossa compreensão limitada de tempo, propósito e soberania divina. O apóstolo estava enfrentando a morte, mas suas palavras não carregavam medo ou incerteza. Havia uma firmeza inabalável em sua fé, porque ele entendia algo profundo. A salvação dele não dependia de circunstâncias temporais. Ela estava enraizada em uma decisão divina, tomada antes que o universo existisse. Quando Paulo fala sobre ser salvo e chamado, ele não está separando essas duas realidades. A salvação e o chamado caminham juntos. Deus não salva alguém sem um propósito. Ele não resgata uma vida para deixá-la à deriva. Todo aquele que é alcançado pela graça também é convocado para uma missão santa. E aqui está o ponto crucial. Essa vocação não nasceu de nenhum mérito humano. Não foi construída sobre conquistas, religiões herdadas ou esforços pessoais. Ela foi determinada por Deus mesmo, segundo sua própria vontade soberana. Olha, já que estamos aqui conversando sobre essas verdades, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais conteúdo bíblico vindo por aí. Deus abençoe você. Perceba a profundidade dessa verdade. Antes de você nascer, antes de seus pais nascerem, antes de Abraão caminhar pela terra de Canaã, antes de Adão respirar pela primeira vez no Éden, antes da luz ser separada das trevas, antes do tempo começar a existir, Deus já tinha um plano específico para sua vida. Ele já havia decidido te salvar, já havia determinado te chamar, já havia derramado sua graça sobre você em Cristo Jesus. Isso não é poesia, não é exagero teológico, é a revelação direta das Escrituras. O mistério que Paulo apresenta aqui é tão vasto que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão total. Mas é exatamente por isso que precisamos nos debruçar sobre ele. Entender que a graça de Deus não começou quando você clamou por ajuda, mas quando ele, na eternidade passada, decidiu que você seria dele. Muda completamente a maneira como você enxerga sua fé, sua vida e seu futuro. A expressão antes dos tempos eternos desafia tudo o que nossa mente consegue processar. Vivemos presos dentro do tempo. Cada segundo que passa nos lembra de que estamos em uma linha cronológica que teve início e terá fim. Pensamos em termos de passado, em presente e futuro, mas Deus não está preso nessa estrutura. Ele existe fora do tempo. Ele é eterno, o que significa que não houve um momento em que ele começou a existir, e não haverá um momento em que ele deixará de existir. No livro de Salmos 90, versículo 2, Moisés declarou: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa eternidade não é apenas um tempo muito longo, é a ausência total de tempo como conhecemos. É uma realidade onde não existe antes ou depois, apenas o eterno presente de Deus. Deixa aqui nos comentários o que você está achando desse estudo. Isso ajuda bastante a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Quando Paulo diz que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, ele está afirmando que nossa salvação foi decidida em um plano que transcende completamente a história humana.
Não foi uma resposta de Deus ao pecado de Adão. Não foi um ajuste de rota depois que a humanidade caiu. Foi uma determinação soberana tomada antes que qualquer criatura existisse. No livro de Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, Paulo expande essa verdade. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A fundação do mundo marca o início da criação. Mas a escolha divina aconteceu antes disso. Deus não esperou ver como as coisas se desenrolariam para então decidir salvar alguns. Ele decidiu na eternidade. Isso significa que sua salvação não é acidental. Não é resultado de sorte, coincidência ou esforço pessoal. É resultado de um propósito eterno. Deus não olhou para o futuro, viu que você seria uma boa pessoa e então decidiu te salvar. Ele simplesmente decidiu, por sua própria vontade, te incluir em seu plano redentor. E essa decisão foi tomada em Cristo Jesus. Não foi tomada de forma abstrata ou genérica. Ela foi centrada na pessoa e na obra de Jesus. Antes de Jesus nascer em Belém, antes de morrer na cruz, antes de ressuscitar dentre os mortos, ele já era o fundamento do plano de salvação. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é eterno, e na eternidade ele já era o Cordeiro que seria morto. O livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A cruz não foi um improviso, foi o cumprimento de um plano eterno. Muitas vezes pensamos na graça de Deus como uma resposta ao pecado humano. Como se Deus tivesse criado tudo perfeito, o homem estragou. E então Deus precisou intervir com a graça para consertar o problema. Mas essa não é a ordem real das coisas. A graça não foi uma solução emergencial. Ela não foi um plano B. Ela estava presente no coração de Deus antes que o pecado entrasse no mundo. Antes de Adão e Eva desobedecerem no Éden, antes da serpente sussurrar suas mentiras, antes do fruto proibido ser tocado, Deus já havia determinado derramar sua graça sobre a humanidade caída. Ele sabia o que aconteceria. Ele sabia que o homem escolheria o caminho da rebelião. E mesmo assim, antes de tudo isso se concretizar, ele já tinha estabelecido o caminho da redenção. No livro de Romanos, capítulo 5, versículos 20 e 21, Paulo explica que onde o pecado abundou, a graça superabundou ainda mais. Mas a graça não esperou o pecado chegar para então se manifestar. Ela já estava estabelecida na eternidade. O pecado trouxe morte, condenação e separação de Deus, mas a graça já tinha a resposta pronta: vida, justificação e reconciliação. Deus não foi pego de surpresa pela queda. Ele não precisou reunir um conselho celestial às pressas para decidir o que fazer. O plano estava pronto. A graça estava pronta. Cristo estava pronto. E tudo isso porque Deus, em sua onisciência e soberania, já havia decidido na eternidade que o caminho da salvação seria pela graça, através da fé, fundamentado no sacrifício de seu Filho. Entenda uma coisa: se a graça fosse apenas uma reação ao pecado, ela seria limitada pelo pecado. Ela seria definida pela queda. Mas a graça é maior que isso. Ela não nasceu da necessidade humana. Ela nasceu do amor divino. Deus não nos ama porque precisamos de amor. Ele nos ama porque Ele é amor. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, afirma que Deus é amor, não que Ele tem amor. Ele é amor em sua própria essência. E desse amor eterno fluiu a decisão eterna de nos salvar pela graça. Isso muda tudo. Significa que a base da nossa salvação não está em nós, mas nele.
Não está na gravidade do nosso pecado, mas na abundância da sua graça. Não está no momento em que caímos, mas no momento eterno em que Ele decidiu nos levantar. O chamado de Deus não é um convite vago ou genérico. Não é uma sugestão que você pode aceitar ou recusar conforme sua conveniência. Paulo deixa claro que fomos chamados com santa vocação. A palavra vocação carrega em si a ideia de um chamado específico, direcionado e intencional. Deus não chama ninguém para uma vida sem rumo. Ele chama para um propósito santo. E esse propósito não foi inventado depois que você aceitou Jesus. Ele já existia antes de você existir. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus diz ao profeta: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias não escolheu ser profeta. Ele foi escolhido para isso antes de nascer. E o mesmo princípio se aplica a todo crente. Cada pessoa que Deus salva tem um propósito específico estabelecido na eternidade. Esse chamado santo não depende de qualificação humana. Não depende de talento natural, formação acadêmica ou histórico familiar. Deus não olhou para você e pensou se você seria útil ou não. Ele simplesmente decidiu te usar. Ele decidiu te separar. Ele decidiu te santificar. A palavra santo significa separado, consagrado, dedicado para um propósito divino. Quando Deus chama alguém, Ele não está apenas tirando essa pessoa do pecado. Ele está colocando essa pessoa em uma posição de serviço, de missão, de representação do reino. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados das trevas, mas não fomos chamados apenas para sair delas. Fomos chamados para entrar na luz e proclamar essa luz aos outros. O chamado de Deus é eficaz. Não é uma tentativa que pode falhar. Quando Ele chama, Ele também capacita. Quando Ele separa, Ele também sustenta. Quando Ele envia, Ele também acompanha. O apóstolo Paulo sabia disso por experiência própria. Ele não era qualificado para ser apóstolo segundo os padrões humanos. Ele havia perseguido a igreja. Ele havia blasfemado contra Cristo. Ele havia sido cúmplice na morte de cristãos inocentes. Mas na estrada de Damasco, registrada no livro de Atos, capítulo 9, Jesus o chamou. E esse chamado transformou completamente sua identidade e trajetória. Paulo deixou de ser perseguidor para se tornar pregador. Deixou de ser inimigo para se tornar embaixador. E tudo isso porque o chamado de Deus não olha para o passado da pessoa. Ele olha para o propósito eterno que Deus tem para ela. Você foi chamado, e esse chamado é santo, irrevogável e cheio de significado. Paulo é enfático ao declarar que Deus nos salvou e nos chamou não segundo as nossas obras. Essa afirmação corta pela raiz qualquer tentativa de conquistar a salvação através de esforço próprio. Não importa quantas boas ações você pratique, não importa quantas horas você passe em oração ou jejum, não importa quanto dinheiro você doe ou quantas pessoas você ajude, nada disso tem o poder de produzir salvação. As obras humanas, por mais nobres que sejam, são insuficientes diante da santidade absoluta de Deus. No livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, o profeta declarou: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Até mesmo nossas melhores obras, quando colocadas diante da perfeição divina, são manchadas pela natureza pecaminosa que carregamos. A lógica das obras é a lógica do merecimento. É a ideia de que você pode fazer algo para se tornar digno da salvação.
Mas a graça opera em uma lógica completamente oposta. A graça é o favor imerecido de Deus. É Ele dando a você algo que você jamais poderia conquistar por conta própria. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é um presente, e presente não se conquista, presente se recebe. Você não trabalha para merecer um presente, você simplesmente aceita com gratidão, e é exatamente assim que funciona a graça. Deus estende a mão com a oferta da salvação. Você apenas precisa receber pela fé. Essa distinção entre obras e graça não é um detalhe teológico irrelevante. É a diferença entre liberdade e escravidão espiritual. Se a salvação dependesse das suas obras, você viveria em constante insegurança. Você nunca saberia se fez o suficiente. Você nunca teria certeza se agradou a Deus completamente. Você seria escravo da performance religiosa. Mas quando você entende que a salvação é pela graça, você descansa. Você não precisa provar nada a Deus. Você não precisa ganhar o amor dele. Você já tem esse amor. Você já foi escolhido. Você já foi salvo. E agora você vive não para conquistar a aprovação divina, mas porque já a tem. Suas boas obras deixam de ser uma tentativa de impressionar a Deus e se tornam uma resposta natural ao que Ele já fez por você. Você serve porque foi liberto. Você obedece porque foi amado. Você adora porque foi salvo. E tudo isso não por obras, mas pela graça conforme a determinação de Deus. Quando Paulo diz que a graça nos foi dada em Cristo Jesus, ele está revelando onde toda a eternidade se encontra com o tempo. Cristo não é apenas um personagem importante na história da salvação. Ele é o centro absoluto dela. Sem Jesus, não há graça. Sem Jesus, não há salvação. Sem Jesus, não há chamado. Tudo o que Deus planejou na eternidade passada foi planejado em Cristo. Tudo o que Deus executa no tempo presente é executado por meio de Cristo. Tudo o que Deus promete para a eternidade futura será cumprido em Cristo. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo escreveu: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus não é apenas o Salvador, ele é o Criador, o sustentador e o alvo final de toda a criação. A graça que nos foi dada antes dos tempos eternos estava depositada em Cristo. Deus não planejou a salvação de forma genérica e depois escolheu Jesus para executá-la. Não, Jesus sempre foi o plano. Desde a eternidade, ele era o Cordeiro designado para morrer pelos pecados do mundo. O livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, declara que fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. Ele já era o sacrifício perfeito antes que houvesse pecado a ser expiado. Isso revela a profundidade do propósito divino. Deus não improvisou. Ele sempre soube. E ele sempre teve Cristo como o fundamento de tudo. Estar em Cristo é a única maneira de ter acesso à graça eterna. Não existe salvação fora dele. Não existe outro nome, outro caminho, outra porta. Jesus mesmo declarou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa exclusividade não é arrogância, é realidade.
Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele é o único que viveu uma vida perfeitamente santa. Ele é o único que morreu como substituto pelos pecadores. Ele é o único que ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte. E por isso, somente nele há salvação. Quando Deus decidiu na eternidade nos salvar pela graça, Ele decidiu fazer isso em Cristo Jesus. E essa decisão jamais mudará. A graça continua sendo oferecida hoje, mas sempre através de Jesus. E será assim por toda a eternidade. O plano eterno de Deus não ficou escondido para sempre na eternidade. Ele precisava ser manifestado. Precisava invadir o tempo. Precisava se tornar visível, palpável, experimentável. E foi exatamente isso que aconteceu. A graça que existia antes dos tempos eternos irrompeu na história humana de forma concreta e inegável. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Deus não ficou distante. Ele veio. O eterno entrou no temporal. O invisível se fez visível. O infinito assumiu forma humana. Jesus Cristo é a manifestação no tempo daquilo que Deus havia decidido antes do tempo existir. Quando ele nasceu em Belém, não foi o início do plano, foi a revelação do plano. Toda a história bíblica aponta para esse momento de manifestação. Os profetas anunciaram, os sacrifícios no templo simbolizaram, as promessas prepararam o caminho, mas tudo isso eram sombras do que estava por vir. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, Paulo explica que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Os rituais do Antigo Testamento não eram a realidade final. Eram figuras apontando para Cristo. Quando Jesus veio, ele não trouxe mais uma sombra. Ele trouxe a própria realidade. Ele não ofereceu mais um símbolo. Ele se ofereceu como o sacrifício definitivo. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, o anjo anunciou aos pastores: "Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Aquele nascimento não era apenas mais um evento histórico, era a invasão da eternidade no tempo. A manifestação da graça alcançou seu ápice na cruz. Foi ali que o plano eterno se cumpriu de forma completa. Quando Jesus bradou no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, dizendo: "Está consumado", ele não estava apenas anunciando o fim de seu sofrimento físico. Ele estava declarando que a obra redentora planejada antes da fundação do mundo havia sido completada. O sacrifício estava feito, a justiça de Deus estava satisfeita, a porta da salvação estava aberta. E 3 dias depois, quando ele ressuscitou dentre os mortos, selou para sempre a vitória sobre o pecado, a morte e o inferno. A ressurreição não foi apenas uma demonstração de poder, foi a confirmação de que o plano eterno havia sido executado com perfeição. Deus decidiu na eternidade salvar pela graça. Cristo manifestou essa graça no tempo através de sua vida, morte e ressurreição. E agora essa graça está disponível para todos os que creem. Durante séculos, o plano completo de Deus permaneceu oculto. Os profetas viram fragmentos, os patriarcas receberam promessas, mas ninguém tinha o quadro inteiro. Paulo chama isso de mistério. No livro de Efésios, capítulo 3, versículos 3 a 5, ele escreveu: "O mistério me foi dado a conhecer por revelação, como acima vos escrevi resumidamente. Por isso, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito.
O mistério não era que Deus salvaria, era como Ele salvaria. Era que judeus e gentios seriam um só povo. Era que a salvação viria pela graça através da fé, e não pela obediência à lei. Essas verdades estavam escondidas até que chegasse o tempo determinado por Deus para revelá-las. Deus esconde para revelar no momento certo. Ele não revela tudo de uma vez, porque nossa capacidade de compreensão é limitada. A revelação progressiva das Escrituras mostra a pedagogia divina. Ele foi preparando a humanidade ao longo dos séculos para receber a verdade completa. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude do tempo não foi um acaso, foi o momento exato em que todas as condições históricas, culturais e espirituais estavam alinhadas para que Cristo viesse. O Império Romano havia unificado grande parte do mundo conhecido, facilitando a propagação do Evangelho. A língua grega era falada amplamente, permitindo que a mensagem atravessasse fronteiras. E espiritualmente, o povo judeu estava esperando o Messias. Tudo convergiu para aquele momento. O mistério também foi escondido para demonstrar a sabedoria de Deus. Se tudo tivesse sido revelado desde o início, as forças espirituais do mal poderiam ter tentado frustrar o plano. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 7 e 8, Paulo explica: falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se Satanás e seus demônios soubessem que a morte de Cristo traria salvação para a humanidade, eles não teriam incitado as autoridades a crucificá-lo. Mas Deus guardou o mistério, deixou que eles agissem e usou a própria maldade deles para executar seu plano de redenção. A cruz parecia uma derrota, mas era a maior vitória da história. E tudo isso porque Deus sabe exatamente quando e como revelar seus propósitos. Saber que Deus planejou sua salvação antes do tempo começar muda completamente a maneira como você vive hoje. Isso não é apenas doutrina abstrata, é fundamento sólido para a vida cristã. Quando você entende que sua salvação não depende das suas obras, você deixa de viver ansioso, tentando agradar a Deus para ganhar aceitação. Você já foi aceito, não por causa do que você fez, mas por causa do que Cristo fez. E isso traz uma liberdade tremenda. Você não precisa fingir ser perfeito. Você não precisa esconder suas lutas. Você pode ser transparente diante de Deus, porque sabe que Ele te escolheu, conhecendo exatamente quem você é. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 33 e 34, Paulo pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Você não pode ser condenado porque Deus já te justificou. E essa justificação não foi baseada em você, foi baseada em Cristo. Entender o plano eterno de Deus também traz segurança inabalável. Muitas pessoas vivem com medo de perder a salvação. Elas acham que se tropeçarem, se falharem, se cometerem pecado, Deus vai desistir delas. Mas isso contradiz o próprio conceito de graça eterna. Se Deus te escolheu antes do tempo, Ele não vai te rejeitar dentro do tempo. Se a salvação foi planejada na eternidade, ela não pode ser desfeita por um erro temporal. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29, Jesus declarou: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Você está seguro, não porque é forte, mas porque está nas mãos de Deus. E ninguém, nem mesmo você, pode arrancar você de lá. Essa verdade também deve produzir gratidão profunda e adoração genuína. Quando você percebe que não mereceu nada, que Deus te salvou simplesmente porque quis, que Ele te escolheu sem nenhuma razão encontrada em você, a única resposta possível é adoração. Não adoração mecânica, não adoração por obrigação, mas adoração que brota de um coração que foi alcançado pela graça imerecida. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, os 24 anciãos cantam um novo cântico diante do Cordeiro, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você foi comprado, foi resgatado, foi escolhido. E isso deve fazer você viver cada dia em profunda gratidão pelo que Deus fez. Viver à luz da eternidade significa enxergar sua vida presente através das lentes do plano eterno de Deus. Significa entender que o que você experimenta aqui e agora não é a totalidade da sua existência. Você foi criado para algo muito maior do que os 70, 80 ou 90 anos que passará nesta terra. Você foi criado para a eternidade. E tudo o que acontece no tempo está sendo moldado por aquilo que Deus determinou antes do tempo. Isso não torna a vida presente irrelevante. Pelo contrário, isso dá significado profundo a cada escolha, cada provação, cada vitória e cada derrota. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo declarou: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. As lutas que você enfrenta hoje são temporárias, mas o resultado delas é eterno. Deus está usando cada circunstância para te moldar conforme a imagem de Cristo e te preparar para a glória que está por vir. Essa perspectiva eterna te protege do desespero. Quando as coisas não saem como você planejou, quando as portas se fecham, quando as orações parecem não ser respondidas, você não precisa entrar em colapso. Você pode descansar sabendo que Deus tem um plano maior. Ele não está reagindo às circunstâncias. Ele está conduzindo todas as coisas segundo o propósito estabelecido desde a eternidade. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo afirma: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, não apenas as que fazem sentido, mas todas. Até mesmo aquilo que parece um desastre está sendo usado por Deus dentro do plano eterno que Ele tem para a sua vida. Você não vê o quadro completo, mas Ele vê, e você pode confiar. Viver à luz da eternidade também significa viver com ousadia santa. Você não precisa ter medo de fracassar porque seu valor não está nas suas conquistas. Você não precisa ter medo da rejeição humana porque já foi aceito por Deus. Você não precisa ter medo da morte porque ela não é o fim. É apenas a porta de entrada para a plenitude da vida eterna que já começou em você. O apóstolo Paulo viveu com essa ousadia. Ele enfrentou prisões, açoites, naufrágios, apedrejamentos, perseguições. Mas nada disso abalou sua fé. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele escreveu: Sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo tinha certeza. Não certeza em si mesmo, certeza em Deus. Certeza de que aquele que começou a boa obra nele haveria de completá-la até o dia de Cristo Jesus, como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Você foi escolhido antes da fundação do mundo.
Você foi salvo pela graça que existia antes do tempo. Você foi chamado com um propósito santo que transcende qualquer circunstância temporal. E tudo isso foi feito em Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus que se manifestou no tempo para garantir sua redenção. Essa verdade não te dá licença para viver de qualquer jeito. Ela te dá motivação para viver com excelência, não para merecer a salvação, mas porque já a recebeu. Não para conquistar o amor de Deus, mas porque já foi amado desde a eternidade. Você não está vivendo para se tornar filho de Deus. Você já é filho e agora vive como filho, com a dignidade, a responsabilidade e a alegria que essa identidade traz. O mistério que estava oculto foi revelado. A graça que estava guardada foi manifestada e você está incluído nela. Não por acaso, não por mérito, mas porque Deus, em sua soberania infinita e amor inesgotável, decidiu antes de todas as coisas que você seria dele, e nada, absolutamente nada, pode mudar essa realidade eterna. Adieu.